Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Irmãos, nós vamos, nesta ocasião, abrir a palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 até o versículo 27. Portanto, eu peço para você dar uma pausa nesse vídeo, pegar a sua Bíblia e acompanhe a leitura deste texto comigo. Êxodo 15, de 22 a 27, diz assim a palavra de Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amados, de fato nós vivemos dias de perplexidade, não é mesmo? O mundo se encontra debaixo de uma pandemia que tem ceifado, infelizmente, com muito pesar, muitas vidas, mas também tem fechado muitas empresas. Esta pandemia tem feito com que muitos pais de famílias, mulheres que sustentam as suas casas, percam os seus empregos. Mas não apenas isso, vivemos debaixo de muitas vozes. Não sabemos quais dessas vozes falam a verdade. Muita confusão, talvez muita manipulação nos nossos dias. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O mundo está debaixo do juízo de Deus. Evidentemente que essa pandemia não fora criada por Deus. Este vírus não fora uma criação de Deus. Certamente ele surgiu como consequência do descuido, da negligência, quiçá das más motivações dos homens. Mas Deus tem julgado esta terra, a nossa geração. Mas o que é maravilhoso é que o juízo temporário de Deus ainda traz a reboque o tempo, a oportunidade do arrependimento. O mundo sim vive debaixo do juízo de Deus, mas é um juízo que ainda carrega a graça do arrependimento. Mas e quanto à igreja? E quanto a nós? Se o mundo está debaixo de um juízo temporário, e a igreja? Não tenho dúvidas que nós temos sido provados, irmãos, por Deus. A igreja do Senhor Jesus na nossa nação, no mundo, tem sido provado nesses dias. Esse texto joga luz nesta verdade, ou seja, de que Deus prova o seu povo. É verdade que esse texto fala exatamente sobre a aprovação de Deus a Israel. Interessante observar que Israel, naquela ocasião, acabara de vivenciar grandes sinais e maravilhas da parte de Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Eles viram 10 pragas, as 10 pragas que Deus enviou sobre os egípcios, águas transformadas em sangue, chuvas de pedra, trevas de 3 dias, a morte dos primogênitos, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite,
sinais, prodígios e milagres. Os judeus tinham acabado nesta ocasião do texto lido de ver o Mar Vermelho se abrindo para que eles passassem a pés enxutos. E naquela ocasião eles testemunharam a morte dos seus perseguidores, os egípcios, que morreram afogados quando o mar se fechou. E neste contexto o povo estava em festa. Moisés e Miriam fizeram um cântico de louvor a Deus, está aí nos versículos precedentes. Muitas outras experiências esse povo ainda teria, desfrutaria da parte de Deus. Muitos sinais, muitos prodígios. Mas, após este momento de alegria efusiva pela vitória ali no Mar Vermelho, essa alegria não durou mais do que 3 dias. Sim, não durou mais do que 3 dias, quando então surgiram as inevitáveis tribulações do deserto. Quero meditar com você sobre as provações de Deus. Deus prova o seu povo, irmãos. Em primeiro lugar, que nós temos que ter a consciência é que Deus é o agente das provações. Deus conduz o seu povo para ser provado, por mais que isso possa soar estranho para você. Acompanhe comigo o versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Deus conduziu Israel. Para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser provado. Deus guiava o povo no deserto durante aqueles 3 dias, debaixo da orientação da coluna de nuvem e à noite da coluna de fogo. A graça de Deus era manifestada ali, e não obstante não terem água, mas tinha a presença de Deus, e eles caminharam então 3 dias sem achar água, e depois desses 3 dias, quando eles acham água, lá em Mara, eles acham uma água salobre. Acompanhe comigo o versículo 23. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. É do propósito de Deus provar o seu povo. Deus jamais se esquivou das provas. Deus jamais se esquivou das provas e até das tragédias que recaíram sobre o seu povo. Querem ver? Enquanto a Assíria exercia ali a sua crueldade sobre Israel, Deus estava purificando o remanescente fiel. Enquanto a Babilônia cometia o genocídio, Deus tratava do pecado do seu povo. A Bíblia diz: veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos. Daniel capítulo 1. Enquanto o diabo afrontava a Deus na tentativa de destruir a fé de Jó, Deus estava fazendo com que os olhos de Jó o vissem. Diz assim, Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Enquanto as muralhas de Jericó ruíram, Israel ganhava a guerra. Por outro lado, Deus estava trazendo juízo àquela cidade. Deus usa as calamidades. E Deus as usa para provar o coração dos homens. O teísmo aberto, uma tendência que tem ganhado espaço no mundo evangélico, prega que Deus ele abriu mão da sua onisciência. Prega que Deus deixou de conhecer o futuro e por isso que as calamidades acontecem. Há personagens famosos
dentro do arraial evangélico, pastores, no caso, que pregam isso. Se isso fosse verdade, Deus não seria Deus, e sim um irresponsável, como alguém já disse. Vamos lembrar aqui do acidente, por exemplo, da Torre de Siloé. O que aconteceu ali? A torre ruiu, caiu e 18 homens morreram. 18 pessoas faleceram. E eles estavam ali em Jerusalém discutindo que isso tinha acontecido porque aqueles homens que perderam as suas vidas eram mais pecadores. Então Jesus lhes diz: não eram. Eu vou-lo afirmo. Eles não eram mais pecadores do que vocês. Mas, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Isso está registrado em Lucas capítulo 13. Jesus não tenta inocentar neste episódio da Torre de Siloé. Ele não tenta inocentar Deus pela tragédia, como fazem os afeiçoados à teologia do processo. Antes, Deus usa aquela tragédia que ceifou 18 pessoas para provar o povo, para conduzir aquele povo ao arrependimento. Amados, Deus é soberano e Ele está no governo de tudo que acontece no mundo, de tudo que acontece na minha vida, de tudo que acontece na tua vida, de tudo que acontece na igreja. Deus é Senhor da história. Ele não é o autor do mal. Ele não é o autor das calamidades. Ele não é o autor da coronavírus, das pestes, das guerras, das mazelas. Jamais o nosso Deus é um Deus bom, um Deus justo, um Deus santo. Ele não é o autor do mal, mas, porque Ele é Senhor, Ele entra com providência no mal para promover os seus propósitos, para promover o bem. Deus governa o universo e governará até ver a glória do seu Filho Jesus na salvação do seu povo. O Espírito Santo conduziu Jesus para ser provado no deserto, não é mesmo? O Espírito Santo conduziu Jesus com esta finalidade. Mas o que Satanás fez? Satanás tentou a Jesus. O deserto nas mãos de Deus para Jesus era uma prova. Mas o deserto nas mãos de Satanás era um instrumento para tentar a Jesus, para que Jesus caísse, para que Jesus pecasse. Enquanto o diabo tentava Jesus no deserto, Jesus estava ali derrotando o diabo, na medida que ele obedecia ao Pai. Isso que é maravilhoso. Jesus não foi provado porque ele precisava ser purificado. Ele foi provado porque ele se identificaria com o seu povo como um verdadeiro varão, como um verdadeiro homem. Diz o autor aos Hebreus, capítulo 5, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O fato, amados, é que Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado com o propósito de se identificar com a provação de 40 anos do seu povo, igualmente no deserto. Isso que é curioso. Mas reparem, Deus prova o seu povo, o Espírito Santo provou Jesus, e Jesus provou os seus discípulos. Parece que a Trindade trabalha com este propósito, não é mesmo? Em João capítulo 6, lá na primeira multiplicação dos pães, Jesus disse para experimentar os seus discípulos: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Em Marcos capítulo 4, lá na ocasião da tempestade, Jesus dormindo no barco, o que Jesus estava fazendo ali? Provando os seus discípulos. Enquanto Jesus orava no Getsêmani, ele também estava provando os seus discípulos, e naquela ocasião eles estavam sendo reprovados porque eles dormiam. Portanto, é Deus que
que nos conduz às águas amargas, ou seja, a mara. Deus nos conduz às provações. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas esse versículo não significa que todas as coisas sejam em si mesmas boas. Não significa que nós entendemos, discernimos todas as coisas, mas que todas as coisas alcançarão um bom propósito nas mãos de Deus, um propósito proveitoso. E eu gostaria então, tendo em vista que Deus, Ele é o agente das nossas provações, gostaria em segundo lugar de meditar com vocês sobre o propósito de tudo isso. Sobre os propósitos de Deus nas provações. E agora eu quero aqui destacar 4 propósitos, dentre outros. Mas por hora 4. Primeiro propósito de Deus nas provações. Propósito de revelar quem nós somos, irmãos. Reparem no versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Queridos, toda murmuração é, em última instância, contra Deus. Lá no versículo 8 do capítulo 16, diz assim: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. A murmuração ofende a Deus, pois ela lança dúvidas sobre o caráter de Deus, sobre a integridade de Deus. Aquele povo murmurou quando se deparou com o Mar Vermelho e o exército de Faraó vindo atrás. E naquela ocasião, Êxodo 14 diz assim, a partir do versículo 11: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Olha o absurdo que eles estavam falando para Deus. Para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo estava não apenas murmurando, mas estava tentando contra Deus. E o que estava acontecendo aqui? Por meio da provação, Deus estava revelando o coração daquele povo. O povo murmurou logo depois que partiu aqui de Elim por causa de comida. Lá no capítulo 16, versículo 3, diz assim: quem nos dera, de novo, quem nos dera a murmuração, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Murmuração. O povo murmurou em Refidim por causa de água. Eles chegaram a dizer, depois de tantos sinais, depois de tantas maravilhas, 10 pragas, Mar Vermelho se abrindo, eles disseram: está o Senhor porventura no meio de nós? Murmurar é tentar a Deus. A murmuração nos leva a pecar contra Deus e contra o próximo. Ela nos conduz a questionar o caráter de Deus e a procurar culpados. A provação revela quem nós verdadeiramente somos. O segundo propósito da provação é que por meio dela Deus nos ensina a clamar, irmãos. Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Nós sabemos orar, queridos, mas eu receio que saibamos clamar. O clamor nos quebranta, o clamor nos humilha, o clamor nos esvazia de nós mesmos e da nossa autossuficiência. Mas o clamor também nos torna mais íntimos de Deus. Querem ver? O clamor é a exposição de uma maneira íntima da nossa aflição a Deus.
Salmo 34, versículo 6 diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Clamar também é a exposição íntima da nossa tribulação. Salmo 142, versículos 1 e 2 diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. As provas nos tornam mais íntimos de Deus através do clamor. Querem ver? Clamar é a exposição da nossa angústia diante de Deus. Segundo Samuel 22:7 diz: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Ah, amados, clamar nos faz mais íntimos de Deus. E quem clama recebe o vigor, o alento que vem de Deus. Salmo 138, versículo 3 diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Amados, Deus nos prova para que nós possamos saber quem nós de fato somos. Deus nos prova com o propósito de nos ensinar a clamar e nos tornar mais íntimos. E Deus também nos prova para nos conduzir ao amadurecimento. Repare em versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação e ali os provou. Amadurecimento vem através do teste prático da fé. O amadurecimento não vem do laboratório. Não existe nada mais prático do que a provação. Diz o texto, versículo 25, ali Deus os provou. Moisés e o povo foram provados ali em Mara. Queridos, não basta conhecer a Bíblia. O que adianta conhecer a Bíblia e não ter a alma robusta, fortalecida, a alma íntima, experimentada nas mãos de Deus para enfrentar uma pandemia? Não basta apenas conhecer a Bíblia, é necessário experimentar a Bíblia, vivenciá-la, experimentar as Escrituras. Experimentar a Bíblia é viver a fé que confessamos. Exemplo de Abraão em obedecer a Deus naquela ordem de sacrificar Isaque. O amadurecimento vem também através da obediência. Versículo 26 diz: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Está vendo aqui a ênfase da obediência? Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus insta o povo a obedecê-lo, e Deus nos encoraja, nos leva a isso, nos leva à obediência. A obediência nos conduz às provações, amados. Quando você obedece a Deus, muito provavelmente você vai colher provações. E as provações, por outro lado, nos conduzem ao amadurecimento. Muitas vezes temos que pagar o preço da nossa obediência, e o preço são as provas. Mas essas provas nos conduzem ao amadurecimento. Versículo 26, tem duas expressões aí que precisamos explicá-las para que não paire dúvidas. Diz assim: nenhuma enfermidade, versículo 26, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. O que estava acontecendo aqui? Teologia da prosperidade? Não. Trata-se de uma
profecia, digamos assim, incipiente, que seria firmada, desenvolvida lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Em Deuteronômio 28, Deus promete a bênção por meio da obediência e Deus profetiza ali a maldição mediante a desobediência. Mas essa profecia, infelizmente, se cumpriu através da quebra, através da desobediência, a quebra do mandamento. E isso culminou nos exílios, onde pairou a peste, a úlcera, a morte, que assolaram o povo. Israel não foi fiel e colheu isso, a consequência da sua idolatria, a consequência da sua murmuração. Versículo 26 diz: eu sou o Senhor que te sara. Teologia da prosperidade aqui também? Não. Durante 40 anos, evidentemente que Deus é um Deus que tem poder e graça para nos livrar, para nos curar, para sarar a nossa alma e a sarar o nosso físico. Isso não se discute. Mas neste contexto, o que Deus estava dizendo ali aos judeus é que durante os 40 anos de peregrinação no deserto, Deus estava sarando a fé enferma daquele povo. E ele diz isso lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 15 e 16, que diz: Deus te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da perdeneira. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal, para te fazer bem, ou seja, para sarar a alma daquele povo. Não sem motivo o autor do Salmo 119 diz: foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse os teus decretos. O amadurecimento traz também, ou vem também, por meio da perseverança. É o amadurecimento através da perseverança. Tiago diz, capítulo 1, versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amados, as provações nunca destroem o crente. As provações produzem em nós, pelo contrário, a experiência. As provações produzem o aperfeiçoamento da nossa esperança. Por isso que Paulo diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Romanos capítulo 5. Mas, afinal, em último lugar, eu gostaria de salientar que as provações também, Deus as usa para nos consolar com a esperança da glória. Um dos propósitos da provação de Deus é nos consolar, irmãos, com a esperança da glória. Deus traz alento nas provações. Versículo 27 diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amados, até chegar a Canaã, Israel seria sustentada por Deus naquele deserto, como de fato fora. E é assim conosco. Nós estamos em marcha até a Canaã celestial. Nós não chegamos à pátria celestial, mas enquanto marchamos, Deus traz alento à nossa força. Vivemos sim provas, vivemos sim tribulações, vivemos sim lutas, mas Deus traz alento. Cristo nos garante a vitória nessa caminhada, em meio ao deserto. E por isso a Bíblia diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo. Cristo nos garante a vitória sobre as provações. A Bíblia diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
as provações vêm, mas em todas elas o povo de Deus é mais que vencedor. E é mais que vencedor porque nada poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amados, eu temo que a igreja evangélica, especialmente a brasileira, queira só o Elim, só as bênçãos e não as provas. Temo ainda que a igreja contemporânea queira as bênçãos, queiram Elim, mas os crentes não queiram mais as provas e muito menos a cruz, carregarem a sua cruz. Nós não podemos nos acomodar com Elim, com a bênção, com o livramento. Nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Sim, amados, Elim é um sinal de cuidado aqui no texto. Elim é um sinal da providência de Deus, mas não é a linha de chegada. Nós temos que perseverar até o fim. E a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. As provações nos ensinam, amados, a perseverar até chegarmos à coroa da vida, até a linha de chegada. Deus nos sustenta. Em Cristo vencemos as provas, as lutas, as tribulações, porque depois da prova vem o consolo, depois da cruz vem a coroa, depois do sofrimento vem a glória. Que nós possamos dizer como Paulo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amados, não percamos de vista que esta pandemia, ou por meio desta crise, Deus tem nos provado, mas que nós possamos suportar, como diz a Bíblia, com perseverança, essa aprovação, na certeza que depois de sermos aprovados, receberemos a coroa da vida. Esta coroa, a coroa da justiça que está separada, a qual o Senhor Jesus, reto juiz, te dará, nos dará à sua igreja quando voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a tua fé. Vamos orar. Senhor, louvamos-te, ó Deus, porque Tu és um Deus bom, santo e justo. E em todas as coisas, ó Deus, e em todas as provações, o Senhor quer o nosso bem. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir isso. Aumenta a nossa fé para que sejamos, ó Deus, aprovados por Ti, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado na nossa vida. E nós Te louvamos pela certeza de que em todas as provas desta vida somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida.